carne assada de panela tem gosto de domingo, assim, né? De família, de abraço, de carinho. Porque era aquela carne que, vou fazer o que hoje? Mãe, carne assada de panela. Era aquele cheiro que invadia a casa toda. Era aquele preparo que já se pensava no dia anterior, né? Tinha que, a carne está congelada, tinha que descongelar a carne. Porque como o preparo era longo, toda a família se envolvia nesse preparo, né? A mãe começava cedo, hoje vai ser carne assada de panela. Pô, será que é dia de limpar a casa? Que lembrava disso, que o dia de carne assada de panela, que como é um preparo que é longo, mas tu não precisa estar o tempo todo na panela, bota na panela de pressão ou numa panela de ferro fundido, enfim, é um preparo longo, então já meio que remetia, hoje é dia de carne assada de panela, tem que limpar a casa, arrumar quarto. Então tem muito disso, era uma comida boa, mas no fim a gente tinha que fazer alguma coisa que não gostava muito aquele domingo. Hoje eu não tenho escola, não, mas tem que limpar a casa. Então isso é uma parte que eu me lembro muito. E é um dos primeiros pratos que eu fiz sem trabalhar com gastronomia. Foi um dos primeiros pratos que eu aprendi a fazer. Por quê? Porque como ele fez muito parte da minha infância, de tudo, é um prato que eu faço com muita frequência em casa, para minha família e tal. Acho que é um dos pratos mais icônicos para mim, assim, da história da gastronomia na minha família, é a carne assada de panela. Uma coisa importante é o jeito que a mãe fazia essa carne assada de panela. A cebola e tal, mas ela tinha um segredinho. Às vezes eu uso, mas não tão costumeiro. Ela colocava uma colher de açúcar. E eu, mãe, mas para que isso? Não, filha, é para caramelizar, para ajudar a dar cor no molho. Claro, hoje depois de faculdade e tal, eu mudei um pouquinho, tem a técnica ali, né, de criar de extrair esse caramelo, né, da cebola, da própria carne, mas a mãe tinha esse artifício. Então, mesmo sem faculdade de gastronomia, mesmo sem ter estudado culinária, ela tinha muito artifício, ela tinha assim uns atalhos na cozinha, que eu me lembro até hoje, assim, de muitos pratos que ela fazia, que tinha esse toque de mãe, esse capricho, esse carinho, assim, na hora da confecção de um prato. Hoje a carne assada de panela que eu faço, ela tem um pouquinho, umas variações, né? Alguma coisa eu mudei um pouquinho a receita, não é questão de evoluir ou não, mas eu mudei um pouquinho a receita. Eu não coloco mais açúcar, mas uma característica é a panela bem quente, e aí eu coloco essa carne na panela bem quente, então eu vou extraindo esse sabor, cria aquela crostinha pro lado de fora da carne, e aí depois vem com a cebola, muita cebola. Até tem o pessoal que trabalha comigo, me conhece, me chama o rei da cebola. Porque a cebola, ela faz parte do molho de um jeito muito até mais importante do que a própria carne. Porque a carne acaba, mas não pode acabar o molho. Então é muita cebola, muita carne, muito capricho, muito cuidado, muito carinho
e muito tempo. Então, o inhame, vou te falar sinceramente, eu não sei por que os portugueses acharam que o inhame era uma boa ideia. Mas hoje eu entendo. É um negocinho feio, cabeludo, é muito estranho. Mas amigo, quando tu tira aquela casca, aquela coisa feia, ele tem uma polpa branquinha, e aí tu faz aquele purê sedoso, maravilhoso, e tu bota ele na base, aquela carne com sabor, com complexidade, tu bota em cima daquele purê de inhame branquinho. É o abraço perfeito, aquela carne de tempo caramelizada, aquele molho num purê de inhame lindo, branquinho, macio. É perfeita a combinação. Puxando um pouquinho a parte histórica, o que aconteceu? Quando os Açores chegaram, né, os portugueses chegaram aqui, eles tiveram um contraste muito grande de culturas. Eles chegaram e tinham os índios, e os índios cultivavam o inhame em abundância. Então os portugueses viram, né, no inhame algo interessante, porque tinha em muita abundância. Então eles criaram esse prato, recriaram o prato que era cultural lá, a carne assada de panela, e trouxeram o inhame. Então a gente que é misturado nessa cultura, né, tem a cultura açoriana, tem muita influência indígena também. Então pra gente faz muito sentido esse prato, a carne assada de panela com o purê de inhame. Então, a panela de barro na casa da mãe pouco se usava. Se usava a panela de pressão. Porque a panela de barro, ela tem ali aquele contexto, né, de o sabor e tudo, mas a panela de barro, culturalmente, ela é mais usada em fogão a lenha. A mãe não tinha fogão a lenha. Então ela adaptou esse processo de fazer a carne assada de panela na panela de pressão. É um atalho para a carne chegar no ponto mais rápido, né? Então tu colocava na pressão, começava ali o processo, depois de um tempo, 40 minutos, 45, tirava-se a pressão e deixava refinar esse molho. Então o início sim era na panela de pressão, era por exemplo ali os 40 minutos que a mãe tinha para começar a limpeza da casa. Eu desde cedo aprendi a cozinhar ali, não lembro exatamente com qual idade, mas sempre tive esse contato. E a mãe tinha essa preocupação de mostrar que a comida, a gastronomia ali, o almoço de domingo, o almoço do dia a dia, tinha a importância de socialização, a importância da família sentar à mesa junto. E isso eu trago até hoje, tento, né, nas nossas correrias do nosso dia a dia, mas eu tento trazer isso para o Arthur, para a gente estar almoçando junto, a Aline, a gente ter essa rotina de almoçar junto. Eu acho que isso é muito importante. A gastronomia para mim é isso, é esse carinho. Eu entrei na gastronomia, foi para isso, acho que foi para resgatar o que eu tinha de vivência na cozinha, de comida, assim. Então a influência da mãe foi muito grande. Não diretamente, filho, vai trabalhar com gastronomia, não. Mas quando eu comecei a faculdade, que eu comecei a trabalhar com evento e tal, a mãe no primeiro momento ficou muito feliz. Ela disse, nossa, que legal, mas já fizesse a couve-flor no forno com molho branco para algum cliente? Já, mãe, já fiz. Então foi muito legal. O pai, eu lembro que o pai dizia assim, filho, fazer comida para os outros, nada a ver, cara. Vai estudar para concurso. Ele dizia isso, eu lembro muito. Hoje é o contrário. Hoje ele pergunta, ei, como é que foi o evento final de semana? Foi legal, o pessoal gostou da tua comida? E se não gostar, eles não sabem que é comida boa.
uma das coisas mais difíceis hoje eu estar trabalhando com gastronomia é que a carne assada de panela tem tanta importância na minha vida e tal. E hoje a mãe está com problema de saúde, ela não consegue mais assimilar né, as comidas, enfim. Então o peso de eu estar trabalhando com gastronomia é muito grande. A entrega que eu faço, o mínimo é fazer muito bem feito, é ter o carinho, o cuidado. Porque eu fui criado com isso, né? Com esse carinho, com essa... Fazer com amor, fazer com cuidado, porque tu tá fazendo para alguém. E essa entrega que eu procuro, que eu busco todo dia, essa evolução na gastronomia, é por isso. É uma forma de eu ter a mãe sempre perto.